Este é o último episódio do 9 Coisas que Não Sabes Sobre. Como tal, vamos fazer uma pequena viagem pelos outros 21 episódios, numa espécie de best-of, e vamos conhecer algumas das pessoas por detrás das câmaras e que tornam este programa possível todas as semanas. Olá, eu sou o Helder e hoje vou revelar 9 coisas que não sabes sobre o 9 coisas que não sabes sobre. Acho eu. É isso, não é? Vamos por isto para melhor! Vamos por isto para melhor! Este é o último episódio do 9 Coisas que Não Sabes Sobre. Como tal, para trás ficaram 21 episódios sobre os mais variados temas. Fizemos programas sobre o Mar dos Açores, sobre a pronúncia miquelense, sobre a viola da terra, sobre o Carnaval da Terceira, sobre o Parlamento, sobre Ponta Delgada, sobre Angra do Heroísmo, enfim, imensos temas. Foram 21 episódios que, espero eu, tenham servido para mostrar o meu amor pelos nossos Açores e que tenha servido para vos divertir, entreter e, acima de tudo, ensinar coisas novas. E que tenha servido também para... pois... Também não podia deixar de agradecer à minha equipa, as pessoas por detrás das câmaras e que tornam possível o programa e que... Sim, isso é tudo muito bonito, é? Mas olha lá, quando é que a gente vai almoçar? Almoçar? Ei, homem, a gente começou a gravar agora mesmo. Além disso, são 9h30 da manhã e já queres ir almoçar? Oh, mano, isso o almoço é como o Natal. É quando o homem quiser. Eu tenho quase a certeza que isso não é bem assim que funciona. Ei, se vocês forem almoçar, tragam-me 2 kg de papo secos, que eu estou cheio de fome. Quem é aquele? Sei lá. Eu também não sei. Eu pensei que ele estava contigo. Mas não mudes de assunto. Diz-me lá, quando é que a gente vai almoçar? Ninguém vai almoçar, vamos acabar de gravar isso primeiro. Pronto, como eu estava a dizer, este é o 22º episódio do 9 Coisas que Não Sabes Sobre. Como tal, nós achamos que seria engraçado fazer uma pequena viagem pelos 21 episódios, numa espécie de best-of. E uma das curiosidades que mais surpreendeu os espectadores surgiu logo no primeiro episódio, quando nós revelamos que as 7 cidades já tinha sido uma ilha separada de São Miguel. Estamos no mirador mais famoso das 7 cidades, aquele que tem a perspectiva onde toda a gente conhece ou que toda a gente conhece. De facto, o que estamos a ver é apenas o interior ou parte do complexo das 7 cidades. O complexo das 7 cidades, este complexo vulcânico, é interessante porque é um complexo que esteve completamente isolado da ilha. Isto é, ele próprio, o complexo vulcânico, foi uma ilha separada. É verdade, as 7 cidades já foi a sua própria ilha, separada da ilha de São Miguel. Houve uma altura em que o grupo oriental dos Açores era constituído pelas ilhas de Santa Maria, São Miguel e 7 cidades. Estamos a falar de uma área mais ou menos de 45 km², por volta de 12 km de diâmetro, e isto tudo foi uma ilha separada. Foi uma ilha separada durante uns largos... Ilha separada da ilha de São Miguel. Da ilha de São Miguel. Sim. Durante alguns milhares de anos. Ou seja, a zona de Ponta Delgada não existia. Ponta Delgada não existia, estamos a falar de um canal, havia um canal entre aquilo que é o Complexo do Fogo e o Complexo das 7 cidades. Esse canal, que é agora conhecido por Complexo dos Picos, terá começado as erupções por volta de 50 mil anos, há 50 mil anos atrás. Estamos a falar de um outro tipo de vulcanismo, um vulcanismo fissural, e esse vulcanismo veio unir aquilo que é a ilha que conhecemos agora. Em resumo, houve uma altura em que São Miguel era 2 ilhas, as 7 cidades isoladas de um lado e o resto da ilha do outro. Só mais tarde é que o complexo vulcânico dos Picos acabou por juntar a primeira ilha à segunda, formando finalmente uma única ilha a que hoje chamamos São Miguel. O que me fez pensar,
Como seria a paisagem açoriana se as 7 cidades ainda hoje fossem a sua própria ilha? O cenário que encontraríamos muito provavelmente seria mais ou menos como o Pico e o Faial, 2 ilhas separadas por um canal no meio. O que quer dizer que hoje os Açores seriam 10 ilhas, o enredo do mau tempo no canal de Vitorino Nemésio talvez acontecesse entre São Miguel e 7 cidades e talvez o meu primo Bernardo pagava-me o que deve. Que giro, não é? Muito bem, a próxima curiosidade apareceu no 3º episódio e tem a ver com vacas. É uma coisa tão simples, mas que aparentemente a maior parte das pessoas, incluindo eu, não sabia. Muitas pessoas também não sabem. As vacas não têm dentes superiores, não têm incisivos superiores. Têm 32 dentes na sua dentição definitiva, mas não têm dentes incisivos superiores. Muitas pessoas podem não saber dessa parte. O quê? As vacas não têm dentes em cima? Como assim? Então, aquelas imagens das vacas todas felizes, com o sorriso tudo feliz, isso é tudo uma mentira? Eu não queria acreditar. E então eu pedi à minha convidada para me mostrar. Se houver aí deste lado algum lavrador ou algum veterinário a ver, eu sei que para vocês isso deve ser uma coisa muito básica, mas eu confesso que não sabia e fiquei surpreendido. Uau! Mas não se preocupem, apesar da vaca não ter aquele sorriso feliz cheio de dentes, elas aqui nos Açores continuam a ser bem felizes. Elas vivem ao ar livre, têm erva verdinha para comer, têm salas de ordenha modernas só para si. Ouçam, aqui na exploração da minha convidada, as vacas até têm um posto de massagens só para si. A sério, tem lá uma máquina onde elas podem ir, se lhes apetecer, para receber massagens. Mas continuando, isto não acaba aqui com a história dos dentes. A boca da vaca ainda tem mais uma coisa surpreendente. Também uma das coisas que as vacas também têm, que é a parte devido a essas fermentações e o facto das vacas ruminarem, que é depois de ingerirem a alimentação, regurgitam a comida e começam a ruminar, e muitas vezes as pessoas veem nas pastagens as vacas a ruminar durante horas. A vaca tem que ruminar durante o dia cerca de 8 a 10 horas para poder depois produzir isso em energia. Daí ela produzir até cerca de 150 litros de saliva por dia. As pessoas também podem não saber essa parte. 150 litros de saliva por dia? Pau! Cientificamente falando, isso é cuspe para caramba! Olha, fica aqui uma ideia de negócios para os nossos lavradores. Se algum dia esta coisa aqui do leite não estiver a dar muito certo e quiserem diversificar um bocadinho o negócio, eu sugiro abrirem uma empresa de encher piscinas. Hã? Bela ideia! Podem ficar com ela, eu ofereço. Quem quiser ficar com ela, é vosso. Os dentes das vacas, quem diria? Outra coisa muito engraçada que não passa pela cabeça da maior parte das pessoas é que os Açores têm uma história militar. Estamos a falar de invasões e batalhas que ocorreram nas nossas terras e nos nossos mares. Como tal, uma das histórias que mais surpreendeu os nossos espectadores foi a história da Batalha de Augusto de Castilho. Existem episódios heroicos que não são conhecidos pela maior parte das pessoas porque aconteceram aqui nos Açores. Mas, se tivessem acontecido nos Estados Unidos, os americanos já teriam feito 72 filmes acerca disso e o Brad Pitt entrava em 50 deles. Um bom exemplo é o combate do Augusto de Castilho, cujo comandante era Carvalho Araújo, contra o submarino alemão U-139 na Primeira Guerra Mundial. Foi no dia 14 de outubro de 1918. O navio São Miguel estava a caminho de Ponta Delgada com 206 pessoas a bordo e estava a ser escoltado por uma pequena traineira adaptada à patrulha, o Augusto de Castilho. Esta era uma viagem perigosa porque as águas dos Açores eram fortemente patrulhadas por submarinos alemães. Estavam os dois navios em rota de zigue-zague quando são detectados por um submarino alemão. Ora, o comandante alemão, quando vê o São Miguel, que estava pintado de camuflado, confunde-o com um transporte de tropas e ataca.
O submarino aproxima-se com o Sol por detrás, que é uma estratégia normal na época. O comandante Carvalho Araújo tinha acabado de se deitar, pelo que aparentemente tudo estava bem. Quando se ouve o zunido de uma das granadas a passar junto aos dois navios e, portanto, aqui ir muito próximo ao costado do São Miguel. Os alarmes tocam todos, o comandante Carvalho Araújo é acordado e dá logo ordens ao São Miguel para que siga em linha reta, máquinas a fundo para a Ponta Delgada. O São Miguel tem uma tripulação mista de açorianos e continentais. O comandante do São Miguel é da Ribeira Grande, mete as máquinas, as caldeiras a vapor, a navegar a fundo. Provavelmente o São Miguel nunca andou tão depressa, o máximo que ele dava era 14 nós. Nos relatórios fala-se que até partes da chaminé portanto, estavam a ser arrancadas pela força, pela compressão dada às máquinas. Que é, como quem diz, pernas para que te quer. Há só aqui um pequeno problema. É que o Augusto Castilho, o máximo que conseguia dar era 10 nós. O São Miguel conseguia chegar aos 14 nós e o submarino alemão alcançava os 16 nós. E é aqui que o comandante Carvalho Araújo toma uma decisão incrível. Em linha reta, o São Miguel começa a ultrapassar o Augusto Castilho, passando-lhe à frente. E nessa altura o comandante Carvalho Araújo toma aquelas decisões que os grandes heróis tomam. Portanto, o Augusto Castilho está condenado, eles são militares da Marinha Portuguesa, juraram dar a vida pela pátria e no São Miguel vão inocentes, mulheres, crianças e idosos. O submarino está a ganhar força, o submarino não passa sequer atenção ao Augusto Castilho, o seu alvo é claramente o São Miguel. O comandante Carvalho Araújo ordena uma volta de 180 graus, avançando de máquinas a fundo, de proa, para a proa do submarino. Isto obriga o submarino alemão a suspender os tiros destinados ao São Miguel e a dar atenção ao Augusto Castilho. Ou seja, o comandante Carvalho Araújo e a sua tripulação meteram-se literalmente à frente dos civis inocentes para atrair os tiros para si, para que eles pudessem fugir e salvar-se. Para além de mim, mas quem é que está a ver o Tom Cruise nesse papel? Quem é? Nesta altura, o submarino mete-se de lado e começa a fazer fogo direto ao Augusto Castilho, que, a custo, vai dando luta e vai se aproximando. O São Miguel consegue fugir e chegar em segurança à Ponta Delgada. A batalha durou cerca de 2 longas horas, até que, eventualmente, o comandante Carvalho Araújo, já sem munições, vendo que o São Miguel já está em segurança e que corria o risco de perder toda a guarnição, acaba por se render e sob a bandeira branca. Mas os alemães dispararam ainda um último tiro que acabou por matar Carvalho Araújo. Pilharam depois o Augusto Castilho e acabaram por afundar o navio, deixando a tripulação à deriva no mar, que muitos dias depois acabaram por ir dar à costa de São Miguel, onde foram resgatados. Ok, fica aqui contada a história e agora, Hollywood, faz a tua parte. Gostaram da história do Augusto Castilho? Incrível, não é? É. E sabes o que é que era mesmo incrível, sabes? Era ir almoçar. Ei, homem, ainda faltam 2 horas para o almoço. 2 horas? A ver fazer greve. E é tão bem. E eu nem sequer tenho fome. E os meus papos secos? Não há almoço, nem papos secos para ninguém. Vamos ao ponto seguinte. E o ponto seguinte tem a ver com o número de sismos que acontecem nos Açores todos os anos. Como acabei de referir na introdução, os Açores são uma zona onde os sismos são relativamente frequentes. Mas quão frequentes? Só contando com os locais e com os regionais, na nossa rede a gente registra cerca de 4.100 eventos por ano. Por ano? Só nos Açores? Por ano, só nos Açores. Só falando os que estão entre ilhas, nas ilhas e o que está associado à crista média atlântica, ou seja, só locais e regionais registramos uma média de 4.100 eventos por ano. É verdade, nós temos cerca de 4.100 sismos por ano aqui nos Açores. E isso é se correr tudo bem, é o normal. Contas feitas por alto, isto dá uma média de 11 terremotos por dia.
Ouçam, mais do que isso, só mesmo se a gente vivesse em cima de uma gelatina. Mas pronto, a verdade é que muitos destes sismos não são sentidos. Nós temos apenas uma média de 40 sismos sentidos por ano aqui nos Açores. Muitos deles são apenas detectados pelos instrumentos do Civisa, que são tão sensíveis como o ego da Kim Kardashian. Deixa-me explicar. A rede sísmica do Civisa registra 3 tipos de eventos, categorizados consoante a distância epicentral a que se localizam. Eventos locais, que estão a distâncias epicentrais inferiores a 100 km e que correspondem aos eventos que estão localizados no arquipélago. Eventos regionais que se localizam a distâncias epicentrais entre 100 km e 1000 km, sendo o exemplo aqueles que estão associados à crista média atlântica. E ainda consegue registar sismos distantes com distâncias epicentrais maiores do que 1000 km, ou seja, que podem ocorrer no outro lado do mundo. É verdade, a rede é tão sensível que pode registar sismos no planeta inteiro, dependendo da sua magnitude. Isto é, se houver um sismo no Japão, ou se houver um terremoto na Califórnia, ou se o Cláudio Ramos estiver a bater com os pés no chão porque ele está a fazer uma birra, a gente apanha isso tudo cá. Sismos para caramba, não é? Yeah. Eu adorei gravar todos os episódios deste programa. Mas um dos episódios que mais me marcou pessoalmente foi o episódio 7. Isto porque, ao gravar o programa, acabei por viver uma das maiores aventuras da minha vida e que foi subir a montanha do Pico. E a minha aventura ficou toda registada aqui no programa. Quase 4 horas depois de termos começado a subir, estávamos quase a chegar à cratera da montanha do Pico. Eu estava a ofegar incessantemente. O meu corpo a implorar que o deixasse deitar no chão numa posição fetal para poder descansar. E a única coisa que movia os meus pés era o conhecimento de que já tínhamos passado o ponto de não retorno e que o único caminho possível era para cima. Mas é nestes momentos, com o corpo num piloto automático doloroso, completamente despejado de energia, abraçado pelas nuvens e mergulhado num vento implacável, completamente isolado do resto do mundo e sozinho nas paredes da montanha, com a mente liberta para vaguear pelos locais mais obscuros do nosso subconsciente, é nestes momentos que a experiência nos oferece catarses quase religiosas. E foi aqui que eu comecei a ter revelações sobre a minha vida. Comecei a perceber o que tenho feito bem e o que tenho feito mal. Comecei a pensar no que tenho que mudar para ser uma pessoa melhor. Comecei a decidir que tenho que tratar melhor de mim. Comecei a decidir que tenho que passar mais tempo com as pessoas de quem gosto. Comecei a decidir que tenho que passar menos tempo a comer gelado de beterraba com pepitas de pimenta da terra. Enfim, as decisões que realmente importam. Até que chegamos à cratera da montanha do Pico, a cerca de 2300 metros de altitude. Com o vento agora a rondar os 70 km por hora e a temperatura nos simpáticos 3 graus negativos, estava na hora de procurar abrigo nas paredes da cratera. Descemos para começar a montar as tendas para passar a noite. Nós estamos a montar a tenda e eu estou sempre à espera da hora a que à meia da noite, comigo a dormir, o vento leva-me e a ver, pum, até o mar. Não disse! Com as roupas ensopadas pelas rajadas do vento úmido e gelado e desejosos de descanso, apressamos o passo para montar a segunda tenda. Jantamos e depois enfiámos-nos nos sacos de cama para dar o dia por terminado. Apesar de tudo, a noite até foi calma e eu nem sequer ressonei muito. Pronto, de repente um bocadinho. Como que a recompensar-nos pelo esforço da subida, horas depois a montanha presenteou-nos com um céu limpo e uma lua cheia incrível. Por volta das 5h30 da manhã, preparámos-nos para o resto do desafio.
a escalada de 70 metros para chegar ao topo do Piquim. Bom dia! E depois de uma noite com ventos de 60, 70 km e temperaturas de 3 graus negativos, é sempre fixe, somos presenteados com esta maravilha. O Piquim está descoberto, o tempo está fantástico e agora vamos ali para cima. E vai aconselhar, o que eu queria era subir mais coisas ainda. Com a lua cheia atrás de nós a iluminar-nos o caminho, começamos a subida final para chegar finalmente ao ponto mais alto de Portugal. Cerca de 40 minutos depois, alcançamos o topo da Montanha do Pico. Com as tendas lá embaixo na cratera à nossa espera, estava na hora de assistir ao nascer do sol mais épico de sempre. É difícil conseguir que as imagens mostrem com total fidelidade o que é assistir a um nascer do sol no topo de uma das montanhas mais altas da Europa. E eu penso que as palavras mágico e surreal nem servem para começar a descrever a experiência. Mas este foi, sem dúvida, um dos momentos mais espantosos da minha vida e que fez com que o esforço todo da subida tivesse valido cada passo. Ficamos ali no topo do Piquim cerca de 1h30, só mesmo a beber a paisagem e a deixar os nossos cérebros assimilarem a totalidade de tudo o que estávamos a vivenciar. Com a sombra da montanha a cobrir quilómetros de terra e mar atrás de si e com o sol cada vez mais alto no horizonte, foi possível apreciar a majestade da cratera abaixo de nós. Parece pequena à vista do céu, mas esta cratera tem cerca de 700 metros de perímetro e uma profundidade de cerca de 30 metros. Ela é enorme. Enfim, infelizmente eu não tenho o dom da palavra que me permita exprimir totalmente o quão mágica foi a experiência, mas garanto-vos que é algo que eu nunca me vou esquecer. Ainda hoje fico tudo arrepiado quando vejo essas imagens. Enfim, mas vamos ao próximo, e que é uma história muito curiosa sobre o vulcão dos Capelinhos. Muito bem, o que é que acontece quando ocorre uma erupção debaixo do mar? Primeiro, acontece muito peixe cozido. E segundo, é normal que comecem a aparecer ilhas. Numa determinada altura formaram-se várias ilhas, chamam-se as ilhas em ferradura, que são típicas deste tipo de erupção. Formaram-se várias, o mar levava a maior parte delas, porque eram cinzas, materiais muito fininhos, às vezes de um dia para o outro, numa noite elas desapareciam. Formaram-se 3. E só depois então é que a dimensão era suficientemente grande para que o mar não fizesse desaparecer. Ora, eu não sei se sabem, mas isto também aconteceu uma vez em São Miguel. Em 1811, uma erupção vulcânica deu origem a uma pequena ilha no mar junto à Ponta da Ferraria, chamada Ilha Sabrina. Isto porque o capitão do navio inglês, o HMS Sabrina, ao passar pela ilha, viu a ilha a crescer, foi lá, hasteou uma bandeira inglesa e disse: achados não é roubados, a gente achou isso agora dos ingleses. #God Save the Queen. Depois, a ilha Sabrina acabou por desaparecer e pronto, não ficou para ninguém. Mas, quando aconteceu a erupção do vulcão dos Capelinhos, o pessoal do Faial foi mais esperto. Havia uma ilha e decidiram ir de barco por uma bandeira. Uma bandeira de Portugal, não fosse de apetecê-las, e passaram aí novamente um barco e pôr uma bandeira de outro país, como aconteceu na Ilha Sabrina em São Miguel. E portanto esta história eles foram heroicamente de barco a remos lá pôr a bandeira e depois zarpar com depressa aquilo não entrasse em erupção. Foi no dia 12 de outubro de 1957. Um conjunto de homens aventurou-se em direção à ilhota que se havia formado junto à costa de Faial.
E quando chegaram lá, o jornalista Urbano Carrasco, do Diário Popular, e o operador de imagem Carlos Della, da RTP, desembarcaram e hastearam a bandeira portuguesa. Toma, Elizabeth! Quem que se está a rir agora? Quem é? Sabiam desta? Eu não. Outra coisa que eu não sabia é a quantidade de gases vulcânicos que saem do chão de forma permanente todos os dias. Vejam lá. Há pouco falamos nas áreas em que o gás está sempre a sair do solo, não se vê e é libertado de forma permanente. E vimos também que o dióxido de carbono é um gás que está sempre a sair do chão permanentemente. Mas então, sendo assim, se é uma coisa tão permanente, então estamos a falar de que quantidades? Vulcão das Furnas, cerca de 1.200 toneladas de dióxido de carbono por dia. Oh, pensei que ias dizer tipo por ano. Não, tipo por dia. Ou seja, 1.200 toneladas de dióxido de carbono a serem libertadas pelo solo, Sim. pelas fumarolas e pela Lagoa das Furnas, todos os dias do ano. Multiplicas pelos 365 Sim. e tens o ano. E vai daí e é multipliquei mesmo. Ora, 1.200 toneladas vezes 365 dias, isto dá 438 mil toneladas de dióxido de carbono libertado por ano só nas furnas. Isso para mim parece-me dióxido de carbono tipo para caramba. Mas pronto, eu não sou cientista, não é? Deixa-me ver o que é que a Fátima Viveres diz. Isso é o equivalente a mais ou menos 200 viagens, mais do que 200 viagens entre Lisboa e Ponta Delgada de um Boeing. Por dia. Por dia. Aqui nesta zona, Caldeiras da Ribeira Grande, uma zona mais ou menos com 22 hectares, portanto tem também os terrenos lá por trás. 70 toneladas por dia, portanto mais ou menos 12 viagens de avião. Depois do pânico inicial em que eu pensei que ia morrer ali mesmo, afogado com dióxido de carbono, a minha mente super astuta reparou logo que eu já vivo aqui há 41 anos e ainda não morri afogado com dióxido de carbono. Sendo assim, como é que isso é possível? No ar livre, assim como nós estamos, não há problema, porque o reservatório atmosfera é enorme, portanto dilui-se logo. Qual é o problema? Se nós vamos para dentro de uma casa com pouca ventilação e tem gás a sair, o gás não sai por todo o lado, o gás só sai onde há as falhas que permitam que ele saia. Portanto, ele também não sai por todo o lado, é preciso saber onde é que ele está, identificar, fazer mapas para saber onde é que está. Agora, onde ele sai, se construir uma casa em cima, e ele conseguir entrar dentro da casa, porque se criam fendas, porque as canalizações, pode ser um problema se não houver uma boa ventilação. Daí a importância de estudar este fenómeno, porque construir uma casa em cima de um local de onde sai muito dióxido de carbono do solo seria o mesmo que construir uma casa e depois meter um caminhão a trabalhar no meio da sala, fechar as janelas e ir sentar no sofá a ver a telenovela. Incrível, não é? Mas vamos agora a uma coisa mais fofinha. Cães de fila. Uma das características mais reconhecíveis dos cães de fila sempre foi o facto de que eles têm as orelhas e a cauda cortada. E no episódio 11 do nosso programa, finalmente explicaram-me porquê. Uma das características mais marcantes da raça é a questão do corte, a amputação das orelhas e da cauda. É uma tradição já muito antiga nos Açores, que consistia em cortar a orelha em redondo e a cauda na segunda ou terceira vértebra. Esta é a primeira coisa em que se repara quando se olha para um cão de fila, não é? Isso e os dentes. E, inclusive, é o que lhe dá aquele aspecto mais feroz, certo? Mas eis que surge a pergunta óbvia. Porquê? Por que raio é que começaram a cortar as orelhas e a cauda ao coitado do animal? Aqui nas nossas ilhas tinha as suas razões para se fazer, eram razões funcionais e também de saúde. Eram cães de trabalho, trabalhavam nas pastagens e, portanto, o nosso clima é úmido predispõe os animais a criarem problemas auditivos, otites e também, por vezes, surdez.
por isso também se fazia. As nossas pastagens estão rodeadas de silvas, outros desmotivos, e portanto o cão no seu trabalho rasgava muitas vezes as orelhas e as caudas. Causava por vezes danos irreparáveis. Então antigamente não cortavam as orelhas e a cauda do cão por desporto. Havia uma razão prática e de saúde. E faz sentido. Eu ainda hoje faço isso. Por exemplo, eu corto as minhas unhas para não me arranhar. E eu corto o meu cabelo bem curto para ninguém reparar que eu tenho que ficar careca. Aqui em cima. Vê, aqui, vê. Seja como for, para além destes motivos, havia ainda outros. Também porque a orelha em pé facilita a audição, ou seja, ao longe o dono consegue chamar o cão e ele responder prontamente aos comandos. Também porque o cão de fila tem um temperamento forte e aguerrido, ou seja, põe-se muitas vezes em lutas. E os pontos fracos geralmente eram as orelhas e as caudas. E também derivado aos coices das vacas, porque a orelha caída tinha tendência a ser ali um ponto fraco. E como podem imaginar, se um cão de fila no século XVII ou no século XVIII se magoasse ao juntar o gado ou ao cair nas silvas, não havia propriamente clínicas veterinárias onde se ir com o animal, não é? Como tal, a amputação das orelhas e da cauda era uma medida preventiva. Hoje em dia, esta prática é proibida, tendo em vista a proteção dos animais de companhia, daí que cada vez mais se vejam cães inteiros, ao invés do tradicional. Curioso, não é? Mas vamos então ao último, e que é tsunamis nos Açores. Sabiam que tsunamis nos Açores é algo bem mais comum do que se pensava? Ora, vejam lá. Nos Açores existem 31 registros históricos relacionados com a inundação costeira. Desses 31, 14 são claramente identificados como relacionados com tsunamis, têm causas de tsunamigénicas. Ou seja, há o registro histórico de pelo menos 14 tsunamis nos Açores, o que são mais ou menos 14 tsunamis a mais do que aqueles que eu pensava que tinham acontecido. Atenção que não vamos criar aqui um alarmismo, não é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, no tsunami de 2004, no Índico. Há uns que são registados maragraficamente, ou seja, as pessoas nem sequer notam. Eu confesso que, quando eu vi isto, surgiram-me logo duas dúvidas. Primeiro, o que raio quer dizer maragraficamente? E segundo, nem sequer notam. Como é que não se repara num tsunami? Então não é como os filmes, que a gente vê uma onda a passar por cima da Estátua da Liberdade? Não é bem. Os tsunamis nos filmes Exatamente. Não é uma onda que rebenta como a gente vê uma onda de surf, não tem nada a ver com isso. Aliás, a gente já as imagens que se conhecem de 2004 no Índico já mostram isso. É uma massa de água que se desloca quase constante e que arrasa tudo o que vai à frente. É que, tal como os sismos, existem tsunamis com maior ou menor magnitude. E estes de menor magnitude só são detectados instrumentalmente através de marégrafos, por isso não são visíveis a olho nu. Nos Açores, a maior parte dos tsunamis bem identificados têm a ver ou com sismos ou com movimentos de vertente. E, em alguns casos, na ação conjunta destes dois fenómenos. Ou seja, um sismo que causa um movimento de vertente, que causa um tsunami, que causa um péssimo dia para se escolher ir à praia. E chegamos assim ao fim do programa. Se quiserem ver ou rever algum dos episódios passados, eles estão todos disponíveis na RTP Play. E já agora aproveitem que estão lá pela internet e sigam-me aqui nas minhas redes sociais, está bem? Aproveito para deixar aqui um muito obrigado à RTP Açores pela oportunidade de produzir esta série. Muito obrigado a todos os convidados que por cá passaram e que trouxeram as 9 coisas que construíram cada programa e, obviamente, um obrigado muito especial a quem seguiu e viu o programa todas as semanas, que é tipo vocês. Muito obrigado, até à próxima e saúde para todos. Vemo-nos em breve. Está feito. Ei, agora que a gente vai almoçar, é?